Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 29 do vestibular do ITA de 2008 que nos diz: seja C uma circunferência de raio R centro O e AB um diâmetro de C. Considere o triângulo equilátero BDE inscrito em C. Traça-se a reta S passando pelos pontos O e E até interceptar em F a reta tangente à circunferência C no ponto A. Determine o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região limitada pelo arco AE e pelos segmentos AF e EF em torno do diâmetro AB. Então, vou colocar no quadro a circunferência. Então, inicialmente nós temos apenas a circunferência, né, que eu fiz aqui na cor roxa, e temos este diâmetro aqui, ó, AB. Essa é a primeira parte do enunciado da questão. Logo em seguida eu vou explicar por que eu coloquei essas duas expressões aqui, essas duas fórmulas, né, o que elas significam. Bom, depois o enunciado ele coloca um triângulo aqui inscrito nessa circunferência, só que um dos vértices do triângulo é este ponto B, né, que é um dos extremos do diâmetro dessa circunferência. E traça-se essa reta, essa primeira reta vermelha, que vai passar por este outro vértice do triângulo e pelo ponto O. E depois traça-se também esta reta aqui, ó, que vai passar tangenciando a circunferência no ponto A e vai interceptar esta outra reta neste ponto aqui que é chamado de F. E o que nós queremos? A gente quer rotacionar essa região aqui, ó, em torno do eixo AB. Vamos obter, portanto, um sólido de revolução e a gente quer descobrir qual é o volume deste sólido. Perceba que aqui temos um ângulo de 90 graus, né? Este ângulo aqui ele não foi dado no exercício, mas por que aqui nós temos um ângulo de 90 graus? Porque, olha só, o ponto O ele é o circuncentro do triângulo BDE. E como ele é o circuncentro do triângulo BDE, ele é o encontro das três mediatrizes dos lados, né, deste triângulo. Então, perceba que aqui ó, nós temos a mediatriz, né, esta reta aqui, ó, a reta AB, é a mediatriz do segmento DE, porque ela passa pelo ponto O, né, e ela parte do vértice B. Aqui essa outra reta vermelha é uma outra mediatriz do segmento DB. Então, como essa reta aqui que eu estou fazendo agora, né, a reta AB, ela passa pelo ponto B e passa aqui pelo ponto O, né, ela passa por um dos vértices do triângulo e pelo circuncentro do triângulo, então ela é uma mediatriz do segmento DE e, portanto, esse segmento aqui ó, tem a mesma medida desse, né? Esse aqui é o ponto médio do segmento e temos, portanto, aqui também ângulos de 90 graus. Nós já sabemos que esta medida é igual a esta. E agora como que a gente vai fazer para descobrir qual é o volume do sólido de revolução que se origina ao rotacionarmos essa região aqui, ó, em torno do eixo AB. Perceba que essa região é justamente aquela que foi dada no enunciado do problema. É a região que está delimitada pelo arco AE, ó, e pelos segmentos AF e FE. A gente vai rotacionar isso em torno do eixo AB, vai formar um sólido, né, de revolução e queremos saber qual que é esse volume. Bom, para a gente fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos rotacionar primeiro este trapézio aqui, ó. Aqui, portanto, a gente sabe que é um ângulo de 90 graus, né? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque esta reta, ela tangencia a circunferência, a gente sabe dos nossos conhecimentos da geometria plana, que o raio, ele forma com a reta tangente no ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos rotacionar este trapézio. E qual que é o sólido de revolução que nós vamos obter ao rotacionarmos esse trapézio em relação ao eixo AB? Vai ser o tronco de um cone, né? Eu vou colocar aqui no quadro a figura. Isso daqui é o tronco de um cone, né? A gente tem um cone aqui assim. E daí a gente tira essa parte aqui de cima e fica só com essa parte aqui de baixo. Isso aqui é o tronco do cone, só que aqui ele vai ficar meio de lado, ele vai ficar nesta posição, ó. E nós vamos encontrar o volume deste tronco de cone.
E para isso a gente precisa saber qual que é o raio maior, o raio menor e a altura. Ó, o raio maior, daí o raio menor aqui em cima e a altura do cone. E é por isso, e a altura do tronco de cone. E é por isso que eu coloquei essa fórmula aqui. Essa aqui é a fórmula do volume do tronco de cone, em que o RT maiúsculo, ele é o raio maior. É esse raio maior aqui do cone. E no caso aqui, olhando para essa figura, seria essa distância daqui até aqui. O raio menor, que é o RT minúsculo, seria essa distância daqui até aqui, que seria esta medida, né? E a altura seria esta medida, né? A altura do tronco do cone, que no caso seria equivalente a esta medida ali. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos primeiro descobrir quem é o RT minúsculo e quem é o RT maiúsculo. Bom, como que a gente faz para descobrir este valor, ó? O RT minúsculo? Bom, perceba que a gente já descobriu, né, que este valor tem a mesma medida desse, ou seja, o RT minúsculo, ele é a metade do lado desse triângulo equilátero aqui, ó, né? E nós sabemos o seguinte, ó, que podemos usar a lei dos senos para descobrir qual é o valor do lado desse triângulo equilátero em função do raio da circunferência. Perceba que a nossa resposta final é do volume do sólido gerado pela rotação dessa parte aqui, precisa estar em função do raio dessa circunferência aqui. E vamos primeiro escrever o lado do triângulo equilátero em função do raio da circunferência. A gente pode usar a lei dos senos. A gente sabe que os lados de um triângulo são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, e a razão de proporção é o diâmetro da circunferência. Então, se a gente chamar este lado aqui de L, então o L está para o seu seno do ângulo oposto, né? E no caso aqui seria o seno de 60 graus, porque estamos diante de um triângulo equilátero. Então o L está para a raiz de 3 dividido por 2. E essa razão de proporção, pela lei dos senos, é o dobro do raio, né? Ou seja, o diâmetro da circunferência. E daqui a gente consegue descobrir quem é o L em função do raio. O L em função do raio vai ser igual a raiz de 3 vezes R, né? Passando esse número para cá, multiplicando, vamos obter esta expressão. Mas a gente não quer o lado todo do triângulo equilátero, a gente quer a metade, né? A gente quer o RT minúsculo, né? O raio do tronco do cone menor, que é esta parte aqui. E por isso a gente vai dividir por 2. Isso aqui dividido por 2, ó, se a gente dividir por 2, vamos obter o RT minúsculo, né? O raio do tronco do cone menor. Então já vamos colocar, vamos deixar guardada essa expressão aqui que vai ser importante, que depois a gente vai aplicar na fórmula. Então já descobrimos quem é o RT, agora será que a gente consegue descobrir o RT maiúsculo, o raio do tronco do cone maior, que é essa medida que eu achurei aqui em verde? Bom, a primeira coisa que nós podemos observar é este triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Nós já vimos, né, que aqui nós temos um ângulo de 90 graus e nós conseguimos descobrir o valor deste ângulo. Esse ângulo aqui ele vale 60 graus. E por que que este ângulo ele vale 60 graus? Bom, tem algumas formas de a gente ver isso, mas uma dessas formas é o seguinte, né? A gente sabe que este ângulo aqui do triângulo equilátero vale, obviamente, 60 graus. Este ângulo é um ângulo inscrito na circunferência e enxerga a corda EB. Ele é um ângulo inscrito e enxerga a corda EB. Este ângulo aqui, ó, ele é um ângulo central a essa circunferência e enxerga também a corda EB. Então, dos nossos conhecimentos da geometria plana, ele vale o dobro do ângulo inscrito. Então, aqui nós temos 120 graus. Este ângulo, daqui até aqui, vale 120 graus. E como este ângulo aqui é o suplementar dos 120 graus, então ele vale 60 graus. Como aqui estamos diante de um triângulo retângulo, então esta medida vale 30 graus. E, portanto, o RT, né? Essa medida aqui, o RT maiúsculo, vai ser quanto, né? A gente está diante de um triângulo retângulo em que um dos catetos, ó, vale R, né? O raio da circunferência. Aqui vale R. Então a gente pode usar a lei dos senos, a gente sabe que o R está para 1 sobre 2, né? Assim como o RT está para o seno de 60 graus. Fazendo isso, a gente vai descobrir que o RT
é raiz de 3 vezes R. Na verdade, quando a gente tem esse triângulo aqui padrão, né? Então a gente sabe que se o lado que se opõe ao ângulo de 30 graus mede R, então a hipotenusa mede 2 vezes R, e o outro cateto mede raiz de 3 vezes R. Isso a gente pode usar, pode fazer por meio de construção geométrica ou também por trigonometria. Então sabemos que o RT maiúsculo, ele vale raiz de 3 vezes R. Então vamos deixar guardado essa expressão aqui. E agora vamos colocar qual é o valor dessa medida aqui. Ó. Essa medida aqui é o H. É a altura do tronco de cone. Perceba que eu coloquei aqui uma calota esférica. Né? Por que eu coloquei essa calota esférica? Porque quando a gente for rotacionar, a gente não vai obter o volume, obviamente, da rotação originada por essa região aqui. Né? A gente vai ter que tirar do volume da região que vai ser rotacionada por essa parte. Porque quando a gente rotaciona esta parte aqui, em torno do eixo AB, nós formamos uma calota esférica. Né? E perceba que a altura da calota esférica é essa medida aqui, é essa distância daqui até aqui. E no caso, observando aqui a figura, a altura da calota esférica vai ser essa distância. Então a gente sabe que tanto a altura do tronco do cone quanto a altura da calota esférica, né, vão ter a mesma medida, que é essa medida aqui. Essa medida aqui vai ser a altura da calota esférica e a altura do tronco de cone. Ao final a gente vai pegar o volume do tronco de cone, diminuir do volume da calota esférica. Né? O tronco do cone a gente obtém ao rotacionarmos essa região. A calota esférica nós obtemos ao rotacionarmos esta região aqui em torno do eixo AB. Né? Por isso que eu coloquei aqui no quadro a fórmula do volume do tronco do cone e a fórmula do volume da calota esférica. E eu estou afirmando para vocês, eu estou falando para vocês que essa distância daqui até aqui é o H. Ele é tanto a altura do tronco do cone quanto a altura da calota esférica. Por isso que na fórmula eu já deixei o H aqui de um lado e o H também do outro. Né? E agora vamos descobrir aquele H. Como que a gente faz para descobrir o valor do H? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pega essa distância toda, né, que é o diâmetro da circunferência, e diminui da altura do triângulo equilátero. Então, como que a gente faz para descobrir qual é a altura de um triângulo equilátero? Eu vou chamar de H maiúsculo a altura do triângulo equilátero para não confundir com H, que é a altura do tronco do cone e a altura da calota esférica. Então, daqui até aqui é H maiúsculo e daqui até aqui, né, é H minúsculo. Bom, a altura de um triângulo equilátero a gente conhece pela fórmula, né? É L raiz de 3 dividido por 2. Só que o L, ele está aqui, é raiz de 3 vezes R. É raiz de 3 vezes R. Então, multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Né? Multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Isso dá 3R sobre 2. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero. E, portanto, o H vai ser o diâmetro da circunferência, que é 2R, menos esse 3R sobre 2. Então, 2R menos 3R dividido por 2, que dá R dividido por 2. Isso daqui é a altura do tronco de cone e também a altura da calota esférica. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar na fórmula, né? Agora a gente já tem todos os dados do problema. A gente já tem o H, já temos o RT maiúsculo, o RT minúsculo, e só falta a gente pegar, colocar na fórmula e daí fazer VT menos VC para descobrir o volume que o exercício nos pede. Então, olha só, vamos colocar aqui, VT. O volume do tronco do cone vai ser π sobre 3, né? Vezes o H. O H nós acabamos de descobrir, o H minúsculo, é o R sobre 2, vezes RT maiúsculo ao quadrado. Está aqui, é raiz de 3 vezes R ao quadrado, ou seja, 3 vezes R, mais RT maiúsculo vezes RT minúsculo. Bom, a gente tem que fazer este valor aqui, vezes esse. Isso vai dar 3R ao quadrado sobre 2. 3R ao quadrado
dividido por 2, mais o RT minúsculo ao quadrado. Isso daqui ao quadrado vai ser igual a 3R ao quadrado dividido por 4. Portanto, temos πr dividido por 6, que é essa expressão aqui, multiplicado por quem, né? Então, vamos colocar aqui. O MMC entre 1, 2 e 4 é 4. Daí aqui nós vamos obter 12R. Aqui está faltando um R ao quadrado, né? Esqueci de colocar aqui, ó. O RT maiúsculo é essa expressão aqui, é o raiz de 3 vezes R. Ao elevarmos ao quadrado, a gente vai obter 3R's ao quadrado. Então, quanto que vai dar isso? Vai ficar 12R ao quadrado, né? Mais 6R ao quadrado. 12R ao quadrado mais 6R ao quadrado vai dar 18R's ao quadrado. Mais 3R ao quadrado vai dar 21R ao quadrado. Então, aqui nós vamos obter 21R ao quadrado dividido por 4. Né? Fazendo a soma desses valores aqui. Então, tudo isso é igual a quanto, né? A gente pode simplificar esse 21 com esse 6. Né? 21 dividido por 6, então, πr vezes r ao quadrado vai dar o πr ao quadrado, né? Ou melhor, πr ao cubo. Daí multiplicado por quanto, né? 21 dividido por 3 dá 7. E 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4 aqui vai dar 8. Então, nós temos isso, ó. 7πr ao cubo dividido por 8. Isso aqui é o volume do tronco de cone. E agora nós vamos descobrir quem é o VC, o volume da calota esférica. Bom, perceba que aqui na fórmula do volume da calota esférica tem esse RC, né, que é esse raio aqui, ó, na calota esférica. É o raio da calota esférica. E, olhando aqui para a figura, o raio da calota esférica vai ser essa medida. Ó. Essa medida aqui que eu estou achurando em preto. Que nada mais é do que o raio do tronco do cone menor, né? O raio menor do tronco do cone. É o RT minúsculo. Então, o RC é igual ao RT minúsculo. Então, nós temos o seguinte, que BC vai ser igual a π dividido por 6 vezes o H. O H nós já vimos que vale R dividido por 2, multiplicado por 3 vezes o RC ao quadrado, né, que é igual ao RT ao quadrado, que está aqui. Ou seja, 3 vezes R ao quadrado dividido por 4, mais o H ao quadrado, né, que vai ficar R ao quadrado dividido por 4. Isso daqui é igual a π vezes R sobre 12 multiplicado por 10 R ao quadrado sobre 4. Daí a gente pode simplificar, né? Vai ficar π R ao cubo vezes esse 10 com esse 4 a gente simplifica, fica um 5 em cima e vai ficar 24 embaixo no denominador. 5πr ao cubo dividido por 24. Então, essa conta aqui nos dá 5πr ao cubo dividido por 24. E agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer VT menos VC. Quanto que dá? VT menos VC, ou seja, 7πr ao cubo sobre 8 menos 5πr ao cubo sobre 24. Isso daqui é igual. Bom, a gente coloca o 24 aqui no denominador, né? Daí 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 7 dá 21. 21πr ao cubo menos 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 5πr ao cubo. 21 menos 25 dá 16. Então vai ficar 16πr ao cubo dividido por 24. A gente pode dividir o 16 por 8 e o 24 por 8. A gente pode simplificar, né? 16 dividido por 8 dá 2. Vai ficar 2πr ao cubo em cima. E 24 dividido por 8 dá 3. Então, isso daqui é o volume que nós estávamos procurando. O que nós fizemos? A gente pegou o volume do tronco do cone, que é obtido ao a gente rotacionar esse trapézio em torno do eixo AB, e depois a gente diminuiu do volume da calota esférica, e
se origina ao rotacionarmos essa região aqui, ó, em torno do mesmo eixo AB, né? A gente forma uma calota esférica. Daí, ao fazermos a subtração desses dois volumes, a gente encontrou 2/3 de πr ao cubo, e essa aqui vai ser a nossa resposta. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!